Olha só, quero convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 27. Atos 27, o mesmo capítulo, o mesmo texto que nós começamos a refletir hoje pela manhã. Eu quero continuar refletindo um pouco agora também nessa noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos começar lendo do verso 13 ao 15, e aí eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta aí, que nós vamos folhear um pouco aí a palavra de Deus. Eu vou pedir para a Cristina de novo desligar ali, Cris, por favor, obrigado, que está folheando aqui, fica folheando, e aí eu não sei onde vai parar, irmãos, o texto aqui. Então, Atos 27, do verso 13 ao 15, a palavra de Deus diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Amém, irmãos? E aí deixa a sua Bíblia aberta aí em Atos 27. O que está acontecendo aqui? Como eu falei hoje pela manhã, nós temos aqui a viagem de transferência do apóstolo Paulo de Cesareia para Roma. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Cesareia, porque ele pregou o evangelho lá em Jerusalém. Ele foi preso, estava preso em Cesareia, e aí ele sabia que lá em Jerusalém ele não teria um julgamento justo, e então ele apelou para César, para ser julgado em Roma, diz o livro de Atos. E ele fala assim: eu apelo para César, eu quero que o meu julgamento seja transferido lá para Roma, porque eu creio que lá o julgamento vai ser mais justo. E aí agora, aqui no capítulo 27 de Atos, Lucas está narrando então essa viagem de transferência do apóstolo Paulo, lá de Cesareia. Ele era um prisioneiro lá em Cesareia, para ser julgado lá em Roma. E eles estão indo, nessa viagem, eles estão indo de navio. Quem está conduzindo Paulo, e tem alguns, o apóstolo Paulo e alguns outros presos, o livro de Atos diz que é um centurião chamado Júlio. É ele que está escoltando, mais alguns guardas romanos estão levando então esse pessoal todo para Roma, e estão indo de navio. E aí o que acontece? De repente, aqui no texto que nós lemos, a viagem estava mais ou menos tranquila, algumas dificuldades às vezes, mas a viagem estava mais ou menos tranquila, e de repente aconteceu o quê? Nós lemos no texto aqui: se levantou um tufão chamado Euroaquilão, e uma tempestade terrível no mar. E aí essa tempestade engoliu aquele navio, onde o apóstolo Paulo, e eram o total de 276 pessoas. Então não era um barco pequeno, amém, irmãos? Era um navio, para a época um navio grande, era o Titanic da época, 276 pessoas a bordo, mais carga, era um navio cargueiro. Então era uma embarcação grande, e ela foi engolida pela tempestade. E nós começamos a conversar um pouquinho hoje de manhã sobre essa história, e qual é o ensino que a gente quer refletir. E nós começamos hoje pela manhã. O que nós podemos fazer, irmãos, quando a nossa vida entra numa tempestade? Como aconteceu com eles aqui. De repente a nossa vida é engolida por uma crise, uma circunstância de crise que vem, que se ergue e que engole a nossa vida, e que nos arrasta, como aconteceu aqui no texto que nós lemos aqui, que diz isso. E eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes nós estamos vulneráveis para que isso aconteça também conosco. Nós estamos levando a nossa vida,
Mas de repente uma circunstância, uma crise que se levanta e muda tudo. E nós vimos hoje pela manhã algumas características dessa crise que se levantou, né, que são importantes. É uma crise que gera incertezas. Aqui no texto que nós lemos diz que eles foram se deixando levar, e no verso 17 diz que nós começamos a andar ao léu. Uma crise que muda os planos da gente. O plano era ir para Roma, mas de repente agora as circunstâncias nos arrastam e a gente não sabe onde é que a gente vai parar. Uma crise que muda os planos e a gente fica com aquela incerteza no coração, onde é que isso vai dar? Essa crise, uma outra característica é que é uma crise que gera perdas. Eles tiveram que começar a jogar as coisas do navio fora para o navio não afundar. Uma crise que vem, que muda os planos e que produz prejuízos, gera perdas. E é uma crise séria. Mas a coisa mais importante dessa crise é que essa crise afetou o coração desses homens e dos discípulos de Jesus também, porque nesse barco estava o apóstolo Paulo, estava Lucas, o seu companheiro, e também estava, diz aí o texto, que estava o Arquipo, o Aristarco, aliás, Aristarco, que era um grande companheiro do apóstolo Paulo desde a terceira viagem missionária. Esses 3 irmãos estavam ali naquele barco, e essa crise afetou o coração. Crise que gera mudança de planos, incertezas, crise que gera prejuízos e que afeta o coração. Diz aí o verso 20, vou pedir para a mídia colocar, Atos 27, 20, só repetindo para nós contextualizarmos aquilo que nós falamos de manhã e firmarmos no coração, amém, irmãos? Mas olha o que diz o verso 20, a crise demorou, a crise se estendeu, não foi uma chuva de verão, foi uma tempestade de inverno, comprida, durou várias semanas, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Isso Lucas narrando, caindo sobre nós, Lucas está dentro do barco porque ele usa a primeira do plural, caindo sobre nós, grande tempestade. O que aconteceu? O que aconteceu no coração deles? Vamos ler juntos? Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. A crise fez dissipar a esperança de que as coisas iam melhorar, porque dissipou a esperança de salvamento, ou seja, a gente não sai mais dessa. A esperança de que as coisas, que um dia o sol vai brilhar de novo. Já aconteceu com você? Você passa por uma tempestade, por uma turbulência na vida, a turbulência não é rápida, é uma crise que se estende uma semana, um mês, meio ano, e você começa a perder, a dissipar a esperança no coração. O que mais gerou essa crise no coração deles? Desânimo. O verso 22, vou pedir para a mídia colocar aí, o apóstolo Paulo teve um anjo do Senhor, veio, deu uma palavra para o apóstolo Paulo, e aí o apóstolo Paulo diz no verso 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Verso 25, olha o que diz, vamos ler juntos a primeira frase do verso 25, vamos ler juntos, portanto, senhores, tende bom ânimo. Por quê? Porque a crise que se prolonga fez dissipar a esperança, começaram a perder a esperança de que as coisas podiam melhorar, iam mudar, e um desânimo se abateu sobre o coração. Já aconteceu com você? A palavra aqui, o livro de Atos, diz que eles não queriam comer, eles ficaram sem comer durante muitos dias, eles estavam abatidos, e esse é o tamanho dessa crise. Mas mais do que isso,
essa crise produziu medo no coração. O coração foi afetado, a esperança se dissipa, vem desânimo e vem o medo. O anjo do Senhor aparece para o apóstolo Paulo no verso 24, e olha o que o anjo diz, verso 23 e 24, vamos ler o 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, o apóstolo Paulo falando aqui, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo no verso 24, e o que o anjo diz do verso 24? A primeira frase, vamos ler juntos? Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quanto navegam contigo. Paulo, não temas. Por que o anjo diz isso? Paulo estava como? Estava com medo. Você já passou por uma crise, meu irmão, que te deixou morrendo de medo? Com a tua esperança murchando, com o teu ânimo, com o teu espírito abatido. É esse o contexto do que está acontecendo aqui, nesse capítulo 27. E aí nós começamos a ver de manhã, então, o que a gente precisa fazer. O que fazer quando nossa vida é engolida por uma tempestade, quando a nossa vida entra num período de crise assim. E esse texto nos dá algumas lições preciosas, alguns passos daquilo que a gente pode fazer. E hoje de manhã nós vimos o primeiro passo, e eu não vou repetir, só repetir a introdução, amém, irmãos? Senão a gente sai daqui à meia-noite, e aí você vai entrar em crise. Você vai entrar em crise, né, irmão? Então, primeiro passo, você pode assistir depois no YouTube, aqui da igreja, é que a primeira coisa importante é relembrar a palavra do Senhor e as promessas do Senhor no nosso coração. O ponto da virada deles, aqui, quando eles estavam nessa crise, passando por essas coisas no coração e lidando com essas realidades, é que um anjo, um mensageiro do Senhor vem para Paulo e ele relembra para Paulo uma palavra de Jesus e uma promessa de Jesus que Paulo tinha recebido há mais de 2 anos, 2 anos antes, 2 anos atrás. Porque quando a gente está na crise a gente esquece, não esquece, irmãos? A gente esquece a palavra, a gente esquece as promessas, parece que aquilo não é real. Mas aí vem o mensageiro e relembra o apóstolo Paulo de uma palavra que Jesus, o próprio Jesus, o Senhor tinha dado para Paulo 2 anos antes. Na hora da crise, nós precisamos relembrar no nosso coração a palavra e as promessas da palavra de Deus para nós, amém, irmãos? Isso faz toda a diferença, porque esse é o ponto da virada aqui. É curioso que eles recebem essa palavra e diz o verso 21, algo que eu acho muito interessante. O verso 21 diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles. O apóstolo Paulo que estava com medo na noite anterior, o apóstolo Paulo que estava tendo também a sua esperança se desfazendo, lidando com essas realidades, ele é relembrado dessa palavra pelo mensageiro de Deus. E o que a palavra de Deus faz com ele? Põe ele em pé. Eles que estavam sem comer, estavam desanimados. Já aconteceu com você, de você estar tão para baixo que você não quer nem comer? Eu costumo brincar aqui na igreja, comigo é o contrário, quando eu estou para baixo eu quero comer mais, né, irmãos? Mas já aconteceu com você, você está tão mal que você não quer nem comer? Eles estavam assim, mas quando a palavra de Deus é relembrada, as promessas do Senhor no coração, quando a gente se apega a isso novamente, essa palavra nos põe em pé, essa palavra nos reanima e diz que aqui a tempestade continua a mesma. O que muda? A atitude deles na tempestade. A tempestade não muda, continua. Gente, se você ler o texto, você vai ver que a tempestade continua. As incertezas, só que agora com a palavra relembrada no coração,
a palavra crida no coração e confessada com a boca. Essa palavra, meus irmãos, a tempestade continua a mesma, mas eu não sou mais o mesmo no meio da tempestade. A minha atitude muda e a gente começa a pôr a mão na massa e a gente começa a fazer coisas de novo para enfrentar a tempestade, porque eles tinham perdido a esperança, eles se jogaram ao léu, eles deixaram o barco ir embora. Mas quando a palavra de Deus vem, a gente recupera o ânimo, recupera a força. A palavra de Deus nos cura. A primeira coisa que a gente precisa fazer nesses momentos de crise, quando a esperança está murchando na gente, irmão, a gente precisa relembrar a palavra e as promessas do Senhor Jesus no nosso coração, porque isso nos põe em pé. É muito mais importante aquilo que está acontecendo dentro de mim do que aquilo que está acontecendo a mim. Aquilo que está acontecendo a nós é sério, mas é muito mais sério o que está acontecendo dentro de nós, no meio da circunstância e da tempestade. A palavra de Deus, meus irmãos. Precisamos nos apegar à palavra. Essa é a primeira ação. A segunda ação é que nós precisamos crer em Deus e ao mesmo tempo não abrir mão dos recursos humanos. Amém, irmãos? Nós precisamos crer em Deus, e quando eu creio em Deus, ao mesmo tempo agora eu vou começar a ser uma pessoa prática, e vou praticar ações no meio da tempestade, ações práticas para enfrentar a tempestade. E eu não vou dispensar os recursos humanos, e é isso a gente aprende aqui. Eu creio em Deus, mas eu também não abro mão, não dispenso aqueles recursos humanos que estão à minha disposição para me abençoar no meio da tempestade, amém? Se não, veja o que acontece. O apóstolo Paulo recebe essa palavra, ele transmite a palavra do Senhor para aquelas 276 pessoas, e a palavra do Senhor diz assim: ninguém vai se perder. O que vai se perder é o barco, e o barco vai ter que se estraçalhar numa ilha. Ele vai dar numa ilha, a palavra do Senhor diz, ele vai dar numa ilha, vai perder o barco, mas ninguém vai perder a vida, amém? E ele dá essa palavra. Aí o pessoal está lá, e quando chega a 14ª noite, já 2 semanas de tempestade, a palavra de Deus começa a se revelar que ela está se cumprindo, porque os marinheiros começam a perceber que eles estão chegando, é à noite, eles não veem nada na tempestade, mas eles começam, pela experiência deles, a perceber que eles estão chegando perto da terra firme. Aí diz que eles lançam uma sonda. Naquela época eles tinham uma sonda que era uma corda com um peso na ponta, e eles mediam a profundidade do mar onde o barco estava assim. Aí diz que eles lançam uma sonda e dá tantos metros lá de profundidade. Aí eles esperam uns 5 minutos e lançam a sonda de novo. Aí eles percebem que agora está mais raso, ou seja, a gente está chegando perto da terra firme. Chegando perto da terra firme. E aí, olha o que diz o verso 30 e 31. Eu vou pedir para abrir aí, Atos 27, 30 e 31. Procurando os marinheiros fugir do navio, estamos chegando perto da terra, então os marinheiros procurando fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, que tinha o bote salva-vida lá, no navio tinha um bote salva-vida, eles arriaram o bote no mar, com o pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa. Disse Paulo ao centurião, ao Júlio, e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar, vós não podereis vos salvar. O que Paulo está dizendo aqui? Nós temos uma promessa de Jesus ou não? Jesus não deu uma promessa numa noite para o apóstolo Paulo? Qual foi a promessa de Jesus? Isso aqui é tão importante que eu quero dar um foco aqui nessa. Preste atenção. A promessa de Jesus é que nenhuma vida vai se
perder. Como é que o apóstolo Paulo diz agora o que ele diz no verso 31? Paulo está se contradizendo? Se ele recebeu uma palavra e uma promessa de Jesus, de que nenhuma vida vai se perder, como é que ele fala agora, depois, no verso 31, que se os marinheiros não ficarem dentro do barco, vocês não poderão se salvar, vocês vão se perder, vocês vão morrer? Não é uma contradição? O que isso está nos ensinando aqui? O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? É que nós temos as promessas de Deus, mas nós não podemos abusar das promessas, amém, irmãos? Amém? Nós temos as promessas de Deus, mas o barco vai ter que dar numa ilha, diz o apóstolo Paulo. O barco tem que dar numa ilha. E quem é que sabe pilotar barco? A gente precisa de quem para pilotar o barco? A gente precisa dos marinheiros. Então o apóstolo Paulo diz assim: eu tenho promessa, amém? E eu confio na promessa, mas eu não abro mão do piloto. Eu não abro mão dos marinheiros. E se os marinheiros entrarem nesse bote e forem embora, quem é que vai pilotar esse barco em direção à ilha? Eu sou apóstolo, eu não sou piloto. Júlio, você é centurião, você não sabe pilotar navio. Eu tenho a promessa, mas eu preciso também da ajuda do especialista na área dele para me conduzir. Então, o que Paulo está ensinando, e a palavra de Deus está ensinando para nós aqui, é que nós precisamos crer em Deus, mas nós não podemos abrir mão dos recursos humanos, amém, irmãos? Olha que interessante o verso 34, 27 e 34. Dizendo agora para todas aquelas pessoas: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Então Paulo está dizendo assim: olha gente, a gente tem promessa, mas vocês precisam comer, porque nós estamos 14 dias sem comer, de tão desanimado que a gente estava. Nós estamos 14 dias sem comer. E agora, para nós vencermos essa tribulação, nós precisamos do quê? De força. Nós precisamos de energia. Então a gente confia em Jesus, mas a gente precisa se alimentar. A gente precisa restaurar a força, a gente precisa cuidar do corpo. Eu preciso ter energia para enfrentar as coisas. Eu tenho a promessa de Jesus, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Eu tenho a promessa de Jesus, mas eu não posso abrir mão dos marinheiros, eu não posso abrir mão da comida, a gente vai ter que fazer a nossa parte. Os recursos humanos, para nós vencermos essa tempestade. O apóstolo Paulo não era marinheiro, por isto, mesmo visitado pelo anjo, ele não dispensa o conhecimento técnico dos marinheiros e a energia da comida, amém, irmãos? Eu preciso desses marinheiros. Será que isso é uma contradição? Isso é um ensino para nós, porque tem muito crente que tem crise com isso. Eu tenho as promessas de Jesus, então eu não preciso fazer nada, amém? Eu tenho as promessas de Jesus. Se Jesus prometeu que vai todo mundo se salvar e ninguém vai se perder, a gente pode cruzar os braços, porque o barco vai chegar sozinho em Malta. Agora veja como a atuação, Paulo estava certo, e aí os marinheiros foram muito importantes aqui, eles foram fundamentais para que todos se salvassem. Verso 39 e 40. Verso 39 e 40, Atos 27, veja aí. Quando amanheceu, passou aquela noite terrível, os marinheiros tentaram fugir, os guardas romanos não deixaram, porque Paulo falou assim: ó, se eles saírem, vocês não vão se salvar, nós precisamos deles. E aí quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia,
Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Quem consultou? Os marinheiros agora. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. É tudo trabalho dos marinheiros. Se os marinheiros tivessem ido embora, você percebe que nada disso aqui teria sido feito. E era importante fazer essas coisas para se salvar ou não? Era importante fazer. Levantando as âncoras, deixando-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se, pilotaram o barco agora. Eles dirigiram o barco em direção àquela enseada. Quem fez isso? Os marinheiros. Você sabe soltar a vela da proa? Eu não sei. Você sabe desamarrar as âncoras? E as cordas do leme? Quem sabe aqui? Paulo, vai lá, desamarra as cordas do leme. Não, nós precisamos de quem? Nós precisamos do técnico, da pessoa que sabe, o especialista que entende. O que isso nos ensina, irmãos? Que o apóstolo Paulo, ele combinava a confiança em Deus com o bom senso. Ele combinava a confiança com a ação responsável. Em outras palavras, tem muito crente que tem dificuldade com isso aqui. Porque o crente, ele acha assim que eu só preciso de oração e confiar em Jesus, eu não preciso ir ao médico. Que fé é só orar e confiar. Ir ao médico para muitos é falta de fé. E o que Paulo está dizendo aqui é justamente o contrário. Paulo está dizendo aqui, eu tenho fé, porque ele diz assim, eu confio no Senhor. Verso 25 ele fala, eu confio no Senhor, mas ao mesmo tempo, eu também quero o conhecimento do marinheiro, do técnico, da pessoa que sabe. Então, meus irmãos, o que ele está ensinando aqui para nós é, creia nas promessas e vá ao médico, amém? Faça oração e tome o comprimido, amém? Porque toda boa dádiva vem de quem? Toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, vem do Senhor. Comprimido é boa dádiva? Pode ser. O médico é boa dádiva? Pode ser. O marinheiro na hora da tempestade é uma boa dádiva ou não? Um bom piloto, é uma boa dádiva. Faça oração e tome o comprimido. Conte com a fidelidade de Deus, amém? Creia na fidelidade de Deus. E se você puder, tenha um plano de saúde, amém? Tem gente que não pode ter, mas confie na fidelidade de Deus. E se você puder, irmão, tenha um bom plano de saúde. É o que Paulo está ensinando aqui. Creia que o Senhor é o nosso sentinela, Ele é o guarda de Israel, amém? O Senhor é o guarda de Israel, Ele não cochila, Ele não dorme e nem cochila, diz a palavra de Deus. Eu posso confiar no cuidado de Deus ou não? Então confie, creia que o Senhor é o nosso sentinela, mas ponha cadeado na porta, amém? Não deixa a porta de casa aberta, irmão. Não, o Senhor é o nosso guarda. Vamos deixar tudo aberto aqui. Vai dar problema. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é isso. Eu creio no Senhor, eu recebi uma promessa do Senhor, mas eu não abro mão dos marinheiros. E se eles saírem do barco, vai dar ruim para muita gente aqui. Porque a palavra diz que a gente tem que dar numa ilha e a gente precisa deles para dar lá, para estar lá. Os árabes têm um ditado que eu gosto muito, que fala exatamente sobre essa sabedoria aqui, que o apóstolo Paulo revela. Os árabes dizem assim, confie em Deus, mas amarre o seu cavalo, amém? Eu acho lindo esse ditado, confie no Senhor, confie em Deus, mas amarre o seu cavalo, porque se você não amarrar o seu cavalo, você vai perder o seu cavalo, amém? Confie em Deus, mas amarre o seu cavalo. Então, o que fazer na hora da tempestade?
O que fazer na hora do vendaval? Em primeiro lugar, a gente precisa relembrar a palavra do Senhor e as promessas do Senhor no nosso coração, porque é essa palavra que nos põe em pé. E em segundo lugar, a gente tem que confiar no Senhor e tem que agir com bom senso. Amém? Na hora da tempestade, a gente confia no Senhor, mas a gente também não abre mão dos recursos humanos. A gente tem esse equilíbrio, em que eu sei que o Senhor é fiel, e eu também falo assim, não, eu não vou abrir mão dos marinheiros, porque eu preciso deles, a gente precisa deles, do conhecimento deles, eu preciso deles. Eu confio em Jesus e ajo com essa sabedoria e com esse bom senso. Eu dou passos de bom senso na minha vida, porque tem muitos cristãos que às vezes sentem culpa ou confundem essas coisas. Eles oram, eles entregam ao Senhor, mas eles não agem, eles não entram em ação, eles não desamarram o leme, eles não abrem a vela da proa, eles não contam com os especialistas, eles não procuram ajuda. E a palavra de Deus fala que não, que nós temos que ter esse equilíbrio do apóstolo Paulo. Amém, irmãos? E eu quero orar com você, quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Nós vamos encerrar o culto com um louvor. Enquanto eles se preparam, eu queria perguntar para você nessa noite, e você? Você tem enfrentado aí tempestades na sua vida? Você conhece alguém que está enfrentando tempestades? Relembre, reforce a palavra e as promessas do Senhor no teu coração. Encha o teu coração com a palavra de Deus, para que a tempestade não vença você, deixando você sem esperança, desanimado, abatido, mas para que você possa, através da força da palavra, se levantar, essa confiança, e ao mesmo tempo, confiando na palavra, eu vou dar passos concretos, vou fazer minha parte, com bom senso, com sabedoria, com responsabilidade, vou fazer a minha parte, porque o Senhor está comigo, e eu vou começar a agir, e aí em nome de Jesus, e pela graça do Senhor, irmãos, nós superamos as tempestades da vida, amém? É assim que nós atravessamos as tempestades, porque essas tempestades elas podem ser atravessadas, e o Senhor é contigo, essa é a promessa da palavra. O Senhor é conosco, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, como Ele estava ali naquele navio, Ele está conosco. E de nós Ele pede: meu filho, tenha responsabilidade, haja com bom senso, faça a sua parte, faça aquilo que você precisa fazer, e as outras coisas eu estarei te abençoando pela minha graça. Amém, irmãos? Então vamos levantar, vamos orar. Fique em pé, fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, abençoa o teu povo nessa semana que começa, abençoa a tua igreja. O Senhor sabe das crises que às vezes vêm sobre nós, que nos deixam com a nossa esperança murcha, o nosso ânimo abatido. O Senhor sabe. Eu não sei como anda o coração de cada um aqui nessa noite, mas que a tua palavra, Senhor, a tua palavra que diz que o Senhor permanece fiel, que o Senhor fez uma aliança conosco, que nós somos propriedade do Senhor, que nós fomos comprados por um alto preço, que nós somos teus filhos amados. Que essa palavra hoje renove os corações, essa palavra que é do Senhor
não é autoajuda, não é apenas otimismo, mas são promessas, Senhor, da Tua palavra para o Teu povo. E ao mesmo tempo, Senhor, que nós possamos nos levantar através dessa palavra e fazer a nossa parte, e agirmos com bom senso, cuidarmos, Senhor, da nossa alimentação, do nosso corpo, da energia que nós precisamos, cuidarmos dos detalhes, das coisas práticas, com bom senso, recorrendo, Senhor, a toda boa dádiva que vem de Ti, recorrendo às pessoas que podem nos ajudar, a nos orientar, tudo porque nós confiamos em Ti e sabemos que em último grau, em última instância, é o Senhor que está dirigindo as nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão, cada amigo que entrou aqui nesse lugar, e que aqueles que hoje estão atravessando tempestades, estão atravessando crises que se levantaram, que eles sejam conduzidos pelo Teu amor para o porto seguro da Tua graça. Abençoa o Teu povo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.